evangelho final. Para mim ele está sendo pregado só como um testamento, como um testemunho, um testamento, um último aviso. Mas não vai ser aceito. Porque quem vai querer deixar a mulher, o sexo, né, a maior energia carnal, material, humana que um homem e uma mulher tem, pode ter aqui na terra, né? O clímax. Quem vai querer largar isso para ir para o céu? Mas veja o que você está fazendo, homem e mulher. Você está trocando a vida eterna pelo clímax, pelo sexo, por essa energia. Energia, maior energia que um homem e uma mulher pode sentir na terra, o sexo, né? O prazer sexual. Para você ir para o céu, já que você está casada, é divorciado, homem ou mulher, você tem que descasar para não morrer adúltero. E o diabo, Satanás, não te levar para o inferno. Mas se você quer trocar, porque o sexo é efêmero, passageiro, já a vida eterna é permanente, nunca acaba. Você vai trocar a eternidade pelo sexo, aí é com você, não é comigo. Mas vai servir como testamento para todas as nações. E aí diz assim, então virá o fim. Porque o William Branham profetizou que a terceira puxada, que já estava em operação nos dias dele, desde quando aquela espada cromada, né, caiu na mão dele no Monte Sabino, e uma voz abalou as rochas, pedras, até sair dos seus lugares e rolaram lá no Cânion Sabino, no Monte Pôr do Sol. Uma espada apareceu na mão de William Branham, foi colocada na mão de William Branham e encaixou na mão dele, e uma voz que fez as pedras, grandes pedras, rolarem naquela montanha lá em Tucson, no Arizona, falou assim, esta é a espada do rei. O William Branham diz em outra pregação que a voz falou assim, esta espada é a palavra do Senhor. Tem pregação que diz isso. É a palavra do Senhor. E uma voz diz assim, esta é a vindicação do seu ministério. Esta é a terceira puxada. Sim, já com William Branham já era a terceira puxada, desde dos 7 selos abertos, revelado. O Cordeiro foi a América do Norte, aos Estados Unidos da América do Norte, visitar o William Branham, naquele quartinho, antes tinha aparecido ele, naquela nuvem lá em Tucson, que o Pentágono fotografou, de 28 quilômetros, de 28 e 48 quilômetros, né? De largura e comprimento, né? No lugar onde você cospe, naquele deserto lá do Arizona, sua saliva evapora, não tem nuvem, não tem fumaça. E aquilo eram os 7 anjos que tinham vindo a William Branham para a abertura do 7 selos. Os mormons de Joseph Smith dizem, em Utah, na cidade de Utah, nos Estados Unidos, escreveu o Novo Testamento Mormon, dizendo que Jesus visitou os Estados Unidos. Bem, eu acredito que Deus visitou a América, mas com um homem chamado William Branham. Para a abertura dos 7 selos. Então, depois dos 7 selos, aquele restante de tempo que o irmão Branham viveu e pregou, era a terceira puxada. Mas não era a terceira puxada para os perdidos eternamente, para quem não pode ser salvo. Acredito que é agora. É esta pregação aqui que eu estou a pregar, que as pessoas vão correr dela. Por exemplo, quando eu prego que Marcos 10:11 é o evangelho do Mashiach Yeshua para hoje, e tem Bramita dos tabernáculos assim, não, isso aí que fala Jesus, que Jesus disse só foi para a geração de Jesus. Se o homem divorciar da sua mulher e casar com outra, comete adultério contra a primeira. Não há divórcio para o homem, para o casal, né? Divórcio, Mateus 19:19, só no caso da mulher não ser virgem, dizer que é virgem na noite de núpcia, não haver a marca da virgindade no lençol, o homem deve dar carta de divórcio. Eu chamo Mashiach disse, dê-lhe carta de divórcio, Mateus 19:19. Mas um homem que casou puro, sem tocar em prostituta, sem ter filhos ilegítimos, uma mulher que casou virgem, isso aí formou um matrimônio, aí até que a morte separe. Claro que se houver adultério, quebrou a aliança, o matrimônio, destruiu o matrimônio, a cama fica com mancha. E eu ainda defendo que a mulher não é obrigada a viver com um homem adúltero que traiu ela, e nem o homem é obrigado a viver com uma mulher adúltera que traiu ele. Porém, não pode casar. Só se houver morte. Porque não há divórcio para um casal. Essa é a minha pregação. Por isso que eu estou dizendo que a minha pregação, ela é a pregação do fim, ela é um testamento, um testemunho. E eu sei que ela faz as pessoas correr. Qual o homem que vai querer aceitar isso? Largar a mulher, os filhos, igual no tempo de Esdras, tem que os Erudim fizeram isso lá, né? Esdras descasou judeus, hebreus, israelenses, casaram com mulheres estrangeiras, né?
E esse evangelho que eu estou a pregar hoje, para você ir para o céu, já que você está casado, é divorciado, homem ou mulher, você tem que descasar para não morrer adúltero. E o diabo, Satanás, não te levar para o inferno. Porque pecado é corrente. Cada pecado que você faz é uma corrente que o diabo te amarra. Se você não acertar isso aqui em vida, depois da morte é o julgamento. Hebreus 9, 27. Por exemplo, o dia que uma moça virgem foi prostituir antes do matrimônio, ela foi totalmente amarrada com a corrente do diabo. Com a perca da virgindade, ela virou prostituta. Não tem direito a matrimônio. Assim também, o dia que um homem vai perder a virgindade, a pureza, a virgindade de mulher, pureza do homem com uma prostituta, ele foi amarrado com a corrente do diabo. Ele não tem direito a matrimônio. Ele pode ir para o céu, se ele viver sem pecar. Vai e não peques mais. Ela também pode ir para o céu, prostitutas serão salvas. Desde que vai e não peques mais. Mas você, ao perder a virgindade, mulher, você, homem, que não é casado, foi se envolver com prostituta, ao perder a pureza, você permitiu Satanás te enrolar com a corrente do inferno. E ele tem o direito de te mandar para o inferno se você viver em pecado, homem e mulher. Eu estou dizendo que minha pregação é dura. Qual homem vai crer? E é o evangelho do Mashiach. Vai e pregue a toda criatura. Proclame a toda criatura. O que eu preguei em Jerusalém, pregue no mundo todo. Romanos 7, versículo 2 e 3. Enquanto a mulher tiver marido vivo, se ela for viver com outro homem, é adúltera. É o mesmo que o Mashiach, o que Paulo escreveu lá, é o mesmo que o Mashiach disse em Marcos 11, 12. Se a mulher se divorciar do seu marido e casar com outro, comete adultério. É a mesma coisinha. Esse é o evangelho final. Para mim ele está sendo pregado só como um testamento. Como um testemunho, um testamento. Um último aviso. Mas não vai ser aceito. Porque quem vai querer deixar a mulher, o sexo, né, a maior energia carnal, material, humana que um homem ou uma mulher tem, pode ter aqui na terra, né? O clímax. Quem vai querer largar isso para ir para o céu? Mas veja o que você está fazendo, homem e mulher. Você está trocando a vida eterna pelo clímax, pelo sexo, por essa energia. Energia, maior energia que um homem ou mulher pode sentir na terra, o sexo, né? O prazer sexual. Mas se você quer trocar, porque o sexo é efêmero, passageiro. Já a vida eterna é permanente, nunca acaba. Você vai trocar a eternidade pelo sexo, aí é com você, não é comigo. E esse evangelho do reino será proclamado no mundo inteiro como testamento para todas as nações, então virá o vinho. Ou seja, pelo que eu vejo aqui, já não é grandes conversões, converter bairros, vilas, povoados, curtelas, grandes centros, grandes cidades, grandes estados, converter países, e no fim, como o amor se esfriou e a iniquidade se multiplicou, a última pregação do evangelho é só para o testamento. Para dizer que houve uma pregação original, da palavra original, e que foi recusada, porque o preço era alto demais. O preço a pagar é muito caro. Porque os pastores, falsos profetas, falsos pastores, essas falsas igrejas, catolicismo, protestantismo, pentecostalismo, deuteropentecostalismo, neopentecostalismo, bagunçou a vida dos casais, das famílias. E aí você vai morrer como um pagador de dízimo. Não tem uns pagadores de promessa no catolicismo? Você vai morrer como um pagador de dízimo em adultério, um casamento errado, em uniões ilegítimas. Você ouve a verdade e aí você me censura, me julga, me condena. Porque eu estou pregando a verdade, me chama de fanático, radical, duro. Você é muito duro, pregador. Você não está pregando a graça de Jesus. Você está pregando a dureza da lei. A dureza da lei. Eu estou pregando mesmo. Isso aqui é a Torá. Eu já disse que o que o Mashiach ensinou e passou para o evangelho de Saúl, de Paulo, da Torá eu vou pregar aqui. Arrebentam de arrebentar. Eu não recebo dízimo, é proibido pagar dízimo, é proibido pedir dinheiro, então estou pregando por amor. Mas é dura, é duro a pregação. Já foi dito aí que a última pregação é como um testamento. As pessoas vão ouvir, o irmão Branham profetizado em almas em prisões, que a terceira puxada não haveria conversões, né? Para pregar aos perdidos eternamente. Gente que se acha salvo, mas está perdido nas igrejas.